Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje para receber a professora doutora Lara Lima Sattler. Ela estará tendo um dedo de prosa sobre o audiovisual na divulgação científica. Vamos aguardar que logo a professora doutora Lara Lima Sattler já está chegando para conversar conosco, trocar esse dedo de prosa, né, sobre um assunto tão importante. Nesses últimos dias, né, a comunicação científica ela tem se proliferado e a professora veio falar conosco a respeito disso. Ela chegou. Estou escutando. Só que tá travado, né? Tá travado, mas vamos embora sim, a hora que destravar deu. Pode ser? Pode demais. Então Já é vamos lá. a terceira ou quarta tentativa? Mas nós não desistimos, somos mulheres fortes, guerreiras e não desistentes. Não é verdade? Exatamente. Vamos lá, não É vai isso parar nós não. mesmo. Então, gente, eu estou aqui com a professora doutora Lara Lima Sattler. Estamos com algum problema de conexão, mas nós vamos fazer a live assim mesmo, tá? E eu quero apresentar agora para vocês quem é a professora Lara, né? E depois eu passo para ela estar falando sobre o dedo de prosa hoje, que é o audiovisual na comunicação científica. Então, a professora doutora Lara Lima Sattler é pós-doutora em Estudos Culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Arte e Cultura Visual pela FAB UFG, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Filosofia Política pela Universidade Católica de Goiás, graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás e atua no programa de pós-graduação interdisciplinar em performances culturais e no curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda na Faculdade de Informação e Comunicação. Ministra disciplinas de produção audiovisual, produção cultural, iniciação acadêmica, práticas de pesquisa. Em parceria com o Media Lab UFG, coordena o projeto Fastflix e tem experiência nas áreas de publicidade, arte e audiovisual, atuando principalmente nos seguintes temas: mediações culturais, cinema e vídeo em streaming. Professora Lara, então terá de 20 a 30 minutos para falar, né, a respeito do tema, e depois a gente abre para os comentários e para que as pessoas possam compartilhar com a gente e algumas perguntas que as pessoas enviaram por meio da enquete que nós fizemos. Tá? Seja bem-vinda. Ok, Keila, muito obrigada. Você me avisa quando estiver aparecendo a imagem Tá, eu te aviso. em movimento. Você pode me interromper só para que, se tiver um pouco escuro, eu posso ligar mais uma luz, porque o jeito que ficou aqui travado, pelo menos eu não estou de olho fechado, né? Igual da Não, outra vez. não aparece você de forma alguma. Aparece só rodando, é como se não completasse a conexão. Mas vai completar, pode ter certeza que vai completar. Ah, entendi. Tá ótimo. É porque para mim aqui o que aparece é a minha imagem fixa, Ah, é? como se Não, ela aqui parece tivesse preto. fixa. Aqui parece um fundo preto. E só as pessoas que estão entrando, vão aparecendo e só. Mais nada. Entendi. Tá? Tá ótimo. Então você me avisa quando tiver, se acontecer de dar certo a conexão, tá bom? Ok, aviso sim, pode ficar tranquilo. Tá ok. Eu quero agradecer, Keila, a você pelo convite, né? Para falar de um tema que eu acho um tema muito especial para a gente pensar, especialmente nesse contexto que nós estamos aqui no Instagram, que é o audiovisual na divulgação científica. Bom, por que esse tema tem me interessado? Eu estudo audiovisual em streaming há um certo tempo e me interesso por plataformas como o YouTube, tenho orientandas que trabalham com YouTube e Instagram, mas eu me interesso
por pensar nesta live com você aqui, a perspectiva do audiovisual na divulgação científica. E aí eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que começar essa conversa é compreendendo por que o termo divulgação científica e não o termo comunicação científica. Eles são a mesma coisa? São coisas diferentes? Por que é importante entender se são diferentes? Bom, divulgação científica e comunicação científica não são a mesma coisa, e é importante a gente entender essas diferenças para que a gente não misture o objetivo dessas duas coisas. A divulgação científica e a comunicação científica. Misturar essas duas coisas pode nos fazer cometer equívocos e acabar por excluir a divulgação científica da elaboração de políticas públicas que visem favorecer a democratização do conhecimento científico e a alfabetização científica, que podem ocorrer desde muito jovem, desde criança, nas escolas, enfim, não é uma prerrogativa do ensino superior. Bom, então qual que seria essa diferença entre a divulgação científica e a comunicação científica? Nós temos aspectos e intenções diferentes. Por exemplo, o nível do discurso entre a comunicação científica e a divulgação científica, ele é um nível diferente porque ele visa se adequar a um público-alvo diferente. Aí a gente vai começar pensando sobre a comunicação científica. Ela tem como objetivo compartilhar informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações a especialistas de determinadas áreas do conhecimento. Então, a comunicação científica, ela acaba objetivando disseminar informações especializadas entre os pares, os cientistas ou as cientistas, com o intuito de tornar conhecidos os avanços que cada pesquisa, grupo e pesquisador foi construindo. Então, o que isso implica? Implica que essa comunicação ela acontece em círculos mais restritos, como eventos acadêmicos, científicos, técnicos, como periódicos, que é a revista científica, como a Comunicação e Informação, na qual Keila e eu trabalhamos, e canais e veículos de comunicação científica que às vezes estão até pagos, como as revistas internacionais. Muitas, elas são pagas e muito caras, inclusive, tanto para o leitor quanto para o autor. Bom, isso acaba restringindo um pouco para a pessoa, o cidadão comum, o leigo que tem dificuldade de acesso a esses espaços. E é por isso que a comunicação científica, ela é um pouco mais restrita. Apesar de muitos periódicos brasileiros, ou seja, muitas revistas científicas brasileiras serem de acesso gratuito, a gente vai ter ainda um alcance restrito da comunicação científica, porque como esses artigos de pesquisa são destinados a um público especializado, que são as cientistas, os cientistas, há uma utilização de termos técnicos que inviabilizam uma compreensão rápida por parte do leigo. A comunicação científica, portanto, ela não se importa com traduzir o discurso, porque já que ela é destinada aos especialistas, estes partilham dos mesmos conceitos e jargão técnico, que constitui um patrimônio comum desses cientistas e dessas cientistas. Já que o público da comunicação científica se empenha em acessar esses termos técnicos, esses conceitos próprios
que é do patrimônio especializado, para confirmar, refutar ou até aperfeiçoar esses termos. Então, a comunidade científica, os cientistas e as cientistas querem compreender esses termos técnicos para esses conceitos teóricos, esses termos técnicos, para poder aperfeiçoar esses termos e aperfeiçoar as teorias que os envolvem. É por isso que não há esse esforço de tradução para o público leigo. Bom, eu imagino que existe aqui, nessa live, pessoas que são desse ambiente acadêmico. E aí uma dica importante mesmo para a comunicação científica é que tem que se fazer um esforço por parte dos cientistas que escrevem seus textos e levam esses textos para periódicos, eventos acadêmicos, nesse espaço mais destinado ao especialista, que tente, de alguma maneira, lá na justificativa, que vai ficar ali na introdução do texto, trabalhar atrelar essa pesquisa ao mundo da vida. Mesmo que a gente fale de uma pesquisa pura, que significa que ela não tenha questões aplicadas ao nosso cotidiano, é possível cada um dos cientistas e das cientistas tentar, de alguma maneira, fazer uma ponte entre aquela pesquisa e o mundo da vida, o mundo do cotidiano. Mesmo assim, a gente vai ter essa restrição da circulação das pesquisas científicas no universo da comunicação científica. Mas a divulgação científica é diferente, como eu falei desde o começo. E é por isso que eu escolhi, nessa live, falar sobre divulgação científica. Porque ela é diferente dessa proposta que eu acabei de citar da comunicação científica. A divulgação científica seria o quê, então? Ela pode ser compreendida a partir da utilização de recursos, técnicas e processos e produtos para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações, mas destinada a um público leigo. Então, a diferença crucial entre a comunicação científica e a divulgação científica é o público. A divulgação científica, portanto, ela é construída para o leigo, para o cidadão comum, para aquele que não detém de um patrimônio comum, de jargão técnico, de conhecimentos próprios de uma ciência específica. E aí, por causa disso, por causa dessa diferença, a divulgação científica tem como objetivo democratizar o acesso ao conhecimento científico, estimular a alfabetização científica da sociedade em geral, incluir cidadãos e cidadãs no debate sobre temas científicos, levando esses cidadãos e cidadãs a pensar como a ciência pode impactar sua vida, seu trabalho, seus estudos, aproximar. Um outro objetivo da divulgação científica é aproximar o diálogo entre cientistas e leigos, proporcionando debate entre ciência e sociedade, ciência e mercado, ciência e democracia e etc. Bom, o que a gente considera, então, diante dessa característica e desses objetivos da divulgação científica? A divulgação científica, ela requer tradução. É como uma tradução de uma língua para outra, já que toda tradução requer muitos cuidados. Quais são esses cuidados?
ao mesmo tempo, tentar manter os termos técnicos, ou pelo menos os principais termos técnicos e conceitos fundamentais, para evitar interpretações erradas, equivocadas, incompletas e simplistas. Ao mesmo tempo que tentar, assim, manter esses termos, tentar estabelecer uma interação ou um contato mais próximo com o seu público-alvo, que é, o cidadão ou a cidadã comum, leiga, que não é o cientista ou a cientista, o que acaba implicando em respeitar que esse cidadão, essa cidadã, tem um conhecimento de audiência diferente dos seus pares cientistas. E aí, ao tentar respeitar isso, a divulgação científica acaba por promover uma simplificação, que não necessariamente é simplista, mas uma simplificação de termos muito difíceis, de teorias muito complicadas, para que o público leigo possa compreender e para ele possa ser rapidamente captado a ideia daquela teoria, para que ele possa entender de que maneira aquilo impacta na sua vida, de certo modo, no seu mundo cotidiano. Na prática, a gente pode dizer que a divulgação científica não se restringe apenas à televisão, aos jornais, à rádio, mas que ela tem ganhado a internet e também ações artísticas culturais. Por exemplo, aqui em Goiânia, está acontecendo agora o Campus Party, que é um evento científico e tecnológico, e que muitos conhecimentos na área de informática, empreendedorismo, administração, conhecimentos científicos estão rolando, mas ao mesmo tempo é uma feira de inovações, etc. e tal. Então, eventos artísticos, culturais, peças de teatro, todas que tratem de temas científicos, que sejam voltadas para o público leigo, também são possibilidades de divulgação científica. Folhetos, histórias em quadrinhos, etc. Pensando na internet, a gente pode considerar que a internet acaba por nos oferecer uma possibilidade imensa de inserção de novos atores sociais, porque na divulgação científica, porque ela possibilita que grupos de pesquisa, pesquisadores e redes de pesquisa construam seus próprios canais de divulgação. A construção pode ser enviando notícias sobre suas descobertas em blogs, em jornais online oficiais de veículos consagrados. Por exemplo, a gente tem o veículo da FAPESP, que é uma fundação do estado de São Paulo que financia a ciência naquele estado e que possui uma revista bastante respeitada de divulgação científica. Mas também é possível que essas redes, esses grupos e essas pesquisadoras e pesquisadores construam seus próprios canais, que é o caso, por exemplo, do Curta Ciência, um projeto que a revista Comunicação e Informação começou a construir há mais ou menos um mês e pouquinho, que nós temos construído pílulas, breves relatos, para publicar no canal oficial da Faculdade de Informação e Comunicação. O canal chama Fique no YouTube. E lá nós temos uma playlist chamada Curta Ciência. São pílulas pequenas de até 2 minutos. E em cada uma dessas pílulas, eu mesma gravo uma apresentação, uma dica de leitura de uma pesquisa que tenha sido publicada na revista Comunicação e Informação.
Então, a gente criou na revista o nosso próprio canal de divulgação científica. Há um trabalho, portanto, da nossa parte de tradução de termos muito técnicos, tentando respeitar o nosso público-alvo e, ao mesmo tempo, tentando manter a precisão da pesquisa e dos seus resultados, né? Perfis no Instagram também é possível, então a gente também construiu. Quem cuida do perfil do Instagram é a estudante Stephanie, ela é mestranda no programa de pós-graduação em comunicação e ela é responsável por cuidar desse perfil. Nosso perfil aqui na revista, eu vou depois, a hora que eu terminar a fala, eu posso digitar para vocês tentarem nos seguir lá e ficar sabendo das notícias que a gente publica toda semana. E aí eu gostaria de agora falar um pouquinho sobre o audiovisual, propriamente dito. Eu já dei o exemplo do Curta Ciência, eu espero que vocês procurem a gente lá no YouTube, sigam a gente no canal, curtam nossos vídeos. Mas eu quero também falar um pouquinho sobre o audiovisual neste contexto da divulgação científica antes de terminar. A primeira coisa a saber é que a diferença entre comunicação científica e divulgação científica é que o público da comunicação ele espera entender melhor um assunto. E o público da divulgação científica espera se divertir, entender claramente como se adequa à descoberta, aquela descoberta científica, se ela resolve algum problema real e do cotidiano, e também entender melhor algum assunto. Então, como o público da divulgação científica é leigo, ele espera que a divulgação traduza esse jargão para uma linguagem mais acessível, a fim de estabelecer pontos de contato com ele, né? Que é a audiência. O audiovisual, em relação ao audiovisual, eu quero citar para vocês uma informação de um livro recente, que ainda não está publicado no Brasil, mas que a previsão era para março desse ano. O livro é organizado pelo Tols Gascoigne. Ele é um australiano que montou uma rede de pesquisa chamada PCST Network. E essa rede de pesquisa ela é mundial. E ele tem por volta de 2.000 membros. E a partir dessa rede de pesquisa, ele construiu o livro que está prestes a ser lançado no Brasil. Nesse livro tem um capítulo sobre a divulgação científica no Brasil. E o que ele fala sobre isso? Ele vai dizer que no Brasil a desigualdade de acesso que nós possuímos é imensa entre capitais e cidades interioranas, entre pessoas de classes pobres e classes ricas. De modo que o acesso a essa divulgação torna desigual. Em relação aos investimentos para a ciência e sua divulgação, o que acontece? Fazer audiovisual para divulgar a ciência é tão caro quanto fazer ciência. Então, é necessário de investimento. E os investimentos não podem ser assim, entra governo, sai governo, tira investimento, faz investimento, corta investimento, faz investimento. Essa oscilação nos investimentos causa consequência. E a consequência é uma ciência frágil e desconhecida pela sociedade. E, por último, ele cita
que as universidades podem preparar monitores, disposições e ter equipamentos e tecnológicos para exposições interativas se elas tiverem mais investimento, para que a divulgação científica chegue ao público. Então, quando a gente tem eventos grandiosos que divulgam a ciência, a população tem interesse, ela acaba participando. Só que isso é raro de acontecer, mesmo nas grandes capitais. Aí eu quero citar um exemplo de audiovisual, já estou finalizando, Keila. Pode ficar tranquilo. Sobre o canal Zoa. O canal Zoa é um canal no YouTube, escreve ZOA mesmo, e ele é um canal que é criado por um biólogo com uma equipe de cineastas. Claro que esse canal demanda investimento. É um canal de divulgação científica destinado, inclusive, para o ensino fundamental e médio. Aí eu fui nesse canal, tive a curiosidade de visitar o canal e buscar o vídeo de maior visualização para contar para vocês aqui nessa live. Tá? É novidade. Bom, o vídeo de maior visualização é um vídeo de 1 minuto e 32 segundos. E ele é um vídeo que nem foi produzido pelo canal. Ele é um vídeo que nasce da relação próxima do Hugo, que é o biólogo do canal, com o seu público. Ou seja, por meio de redes sociais, pessoas, os fãs do canal mandaram esse vídeo para o Hugo, o biólogo, que pegou esse conteúdo originado da imprensa, na verdade era uma matéria de jornal, e colocou um áudio por cima, fazendo a própria interpretação dessas imagens. Então, é claro que todos os outros vídeos não são assim. A maioria dos vídeos do canal são vídeos de muita qualidade, profissionais do audiovisual envolvidos, dentre eles tem cineastas na equipe, mas esse caso específico, por se tratar de uma notícia curiosa e exótica, disponível na internet, acabou sendo o vídeo de maior visualização. Então, deixa eu contar para vocês do que se tratava esse conteúdo. Era uma notícia falando sobre um bichinho encontrado, um super rato encontrado em São Paulo, na capital. Essa notícia muito exótica, por ser muito exótica, um ratão em São Paulo, ela acabou se tornando notícia de jornal televisivo. E aí, um trechinho dessa notícia foi enviado para o Hugo, que gravou por cima para explicar que espécie era aquela, como será que aquela espécie tinha sido encontrada em um tamanho tão grande numa cidade tão populosa como São Paulo. E aí, a gente tem, então, uma exceção, que é um vídeo que nasce muito mais da interação e de um áudio curioso de divulgação científica e de popularização da espécie, do rato em questão, acaba sendo o vídeo, portanto, de maior visualização do canal Zoa. Mas isso é só uma exceção. Os demais vídeos do canal são todos produzidos por profissionais do audiovisual. Por quê? Porque o público leigo, ele não vai se interessar por uma produção de baixa qualidade só porque ela fala de ciência. Então,
a produção ela tem que ser de boa qualidade, ela tem que trabalhar com as mesmas a mesma linguagem ágil e interessante, porque o público leigo ele também quer se entreter, ele também quer se divertir quando ele vê conteúdos científicos sendo divulgados. Então, é necessário que haja investimento no Brasil para a divulgação científica, para que a sociedade conheça as descobertas que são feitas em todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, eu vou citar a área do Curta Ciência, voltando ao projeto que eu falei para vocês um pouco anteriormente. A área de comunicação e informação, que é a área que eu e Keila nos vinculamos, é uma área que quase não existe projetos de divulgação científica para ela. Por isso, acaba que quase ninguém sabe que isso é ciência, ou que é possível fazer ciência nessas áreas. Sim. Então, a nossa vontade de construir o Curta Ciência nasce disso aí. Para vocês terem uma noção, quando eu fui trazer um exemplo do audiovisual para mostrar para vocês, um exemplo de sucesso, eu trouxe um exemplo da biologia. Por quê? Porque não existe outros exemplos. É raro você conhecer exemplos de divulgação científica famosos nas áreas de comunicação e informação, que são áreas do saber. Tem muita gente pesquisando nessas áreas. E aí, o que eu posso dizer para vocês e contar para vocês é esse projeto que está nascendo, que é o Curta Ciência. Mas vamos torcer e contar com todos vocês para que ele seja um projeto de sucesso. Mas ele é um projeto recente, né? E aí a gente, enfim, espera poder dialogar um pouquinho com vocês agora, a partir de agora. É com você, Keila. Tá. Professora Lara, muito obrigada. Eu coloquei o link para eles, mas também coloquei o nome, né? Fica no YouTube, o nome da playlist, já coloquei. Porque eu visitei lá rapidinho, peguei para eles o link, coloquei aqui, para quem tiver a curiosidade de visitar, né? E eu tenho certeza que é uma forma de também, né, trabalhar a divulgação científica, porque esses canais permitem, né, vai se proliferando, um vai compartilhando com o outro, e isso vai sendo disseminado. E agora, a gente abre para as perguntas, né, com a professora Lara. Eu já tenho algumas perguntas que os participantes enviaram pela enquete que nós fizemos. E aqui a primeira pergunta que tem, inclusive, é de pelo que me parece aqui, uma professora de ensino fundamental, sabe? Estudante de uma escola pública produz um documentário sobre a preservação do meio ambiente na comunidade que eles estão. Pode ser considerado esse vídeo uma divulgação científica? De um trabalho. Ele produziu um vídeo, Isso. Um documentário sobre... Só porque a dúvida dela é porque os estudantes são de uma escola pública. Só que ela não comenta aqui qual a faixa etária dos meninos. E eles produziram um documentário sobre a preservação do meio ambiente no local deles lá em questão, certo? E aí a dúvida dela esse documentário feito por esses alunos da escola pública pode ser uma divulgação científica? Pode ser considerado? Então, quem que é a autora da pergunta, Keila? Só para eu me referir a ela. Eu não tenho, a gente não pega. Ah, não tem autoria. A gente não publica o nome das pessoas, a gente só a pergunta mesmo. Entendi. Tá bom, tudo bem, sem problema. Bom, para quem fez essa pergunta, eu diria que se estes alunos foram buscar em alguma pesquisa científica que tem dados para fundamentar esse documentário, aí sim a gente tem um trabalho de divulgação científica, porque a divulgação científica divulga pesquisas científicas.
Uhum. Então, ela faz um esforço de traduzir essas pesquisas para a comunidade em geral. Se você está falando da preservação, se você, mesmo na escola pública, no ensino fundamental ou médio, se você vai produzir um conteúdo audiovisual, você vai precisar fazer um tipo de pesquisa para descobrir o que você vai colocar naquele conteúdo audiovisual. Então, a minha sugestão para essa professora é que dê pesquisas científicas para os seus alunos se fundamentarem, e aí sim eles estão trabalhando com divulgação científica. Ofereça para eles as descobertas de projetos científicos que existem, para que eles tenham um documentário mais interessante e também trabalhem com divulgação científica na sua comunidade. As duas, assim, é uma via de mão dupla. Tanto a ciência ganha, quanto esse aluno vai ter um documentário mais interessante, e a comunidade também ganha por conhecer algo que ela não sabia. Sim. E aí você tem um ganha, ganha, ganha. Todo mundo se beneficia dessa relação. É verdade. Professora Lara, aqui algumas perguntas são muito simples, que alguns participantes do meu perfil são pessoas ou analfabetas ou semi-analfabetas. E às vezes eles enviam as perguntas por áudio. Então, às vezes tem algumas perguntas que são muito simples. Então, eu vejo que isso é muito importante, porque o nosso intuito aqui é popularizar mesmo, né, a questão da ciência. E aí uma das perguntas eu sei que a senhora já falou, mas assim, se quiser falar um pouco mais, o que é comunicação científica, e pede para citar exemplos. Tá, beleza, vamos lá. A comunicação científica, ela é uma comunicação que ocorre entre os cientistas e as cientistas. Vamos pensar que Vamos dar um exemplo do que a gente está vivendo hoje aí com essa pandemia Covid. Os cientistas vão testar um novo medicamento. Para onde que eles vão? Eles vão para o laboratório, fazem o teste, e aí quando eles descobrem, por exemplo, que essa ivermectina funcionou para células. Aí eles vão publicar isso num congresso. Vão levar isso para um congresso para discutir entre os cientistas. O que está acontecendo aí? Comunicação científica. Certo? Quando essa descoberta é levada para grande mídia, aí sim eu tenho a divulgação científica. Entendi. Entende a diferença? Então, se eu estou falando com os meus pares cientistas, eu estou fazendo comunicação científica. Se eu quero falar com todo mundo, eu quero falar com a grande mídia, aí eu estou fazendo divulgação científica. Certinho, deu para entender bem. E aí tem uma pergunta que eu acredito que deve ser de alguém da FIC. Como a FIC divulga as produções científicas? Então, a FIC, ela trabalha de maneira muito tímida ainda na sua divulgação científica. Mas a gente tem, assim, boas perspectivas. Agora, para vocês terem uma noção, a FIC ela tem mais de 40 anos de existência. Agora, no final de 2019, nós montamos uma coordenação de pesquisa e divulgação científica. Eu sou a coordenadora dessa coordenação, e é por isso que a gente está fazendo essas ações, como Curta Ciência. Porque a gente entende que ninguém sabe o que a gente está pesquisando lá dentro. Uhum. E isso é ruim para... todos perdem. A universidade perde, a sociedade perde.
Olha, todo ano, por exemplo, diversas, assim, de mais de 200 pesquisas são concluídas entre graduação e pós-graduação. Muitas dessas pesquisas envolvem o nosso estado de Goiás. Outras envolvem o Brasil. Outras envolvem o mundo. No ambiente e nas áreas de comunicação e informação. E a gente mal consegue mapear dentro da própria faculdade, porque a gente trabalha tanto com o ensino, a pesquisa, que a gente não consegue trabalhar com a divulgação científica. Sim. A gente acabou percebendo o quanto isso é ruim e que a gente precisa, então, construir pontes para divulgar esse trabalho. É por isso que a gente criou o Curta Ciência. Sim. É uma primeira ação para divulgar as pesquisas da nossa revista, que é a revista da FIC. Mas há uma segunda ação que ela já está criada, que ela chama Prazer em Conhecer. Ela é uma ação que objetiva divulgar pesquisas de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, de dissertações e teses da Faculdade de Informação e Comunicação, a FIC, né? A gente até agora tem pouquíssimos vídeos, mas o objetivo é fazer esse conteúdo girar. A gente também vai usar o canal FIC no YouTube para fazer isso. Então, fique de olho lá no FIC no YouTube, faça sua subscrição no canal, para você receber as notificações e ficar sabendo, de repente, alguma coisa interessante. Você ajuda a gente a divulgar, compartilhar aí nas suas redes sociais. Tem muitas pesquisas legais. Eu participo, assim, de muitas bancas. Eu sou professora de TCC1 e é cada ideia curiosíssima que surge. E aí vai depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 4 anos, dependendo do nível de profundidade da pesquisa, se tornar um relatório pronto. E aí a gente quer colocar isso na internet, por meio do canal, que é uma opção mais barata nesse momento que a gente está vivendo, né? Assim. E aí, assim, de fato, temos poucas ações, mas entra no canal FIC no YouTube para você ver o que já tem, faz suas sugestões, comenta os nossos vídeos para a gente aprimorar essas ações que a gente está construindo. Bem bacana. Eu olhei lá, tá bem bacana mesmo. Professora Lara, tá faltando 5 minutinhos para terminar o nosso tempo aqui. Eu vou fazer essa pergunta, tem 2 perguntas, mais uma complementa a outra, eu vou fazer em uma só, tá bom? Tá ótimo. A primeira pergunta é como o audiovisual poderia ser útil ao processo de divulgação científica? E ciência e audiovisual é uma junção possível? Muito legal, as 2 perguntas muito inteligentes. Parabéns para quem fez, para as pessoas que enviaram essa pergunta para você, Keila. Sim. Olha, o audiovisual é uma linguagem. A linguagem desse tempo que a gente está vivendo hoje. Olha aí, eu estou vendo a Keila se movimentando lá da biblioteca dela, né? Toda arrumada para vocês. Infelizmente, vocês não estão me vendo, mas o audiovisual nos aproxima. É possível, assim, eu consigo ver as reações que a Keila emite àquilo que eu acabei de dizer. E eu estou distante dela. Então, assim, essa é uma linguagem que ela é muito interessante para trabalhar a divulgação científica. Por quê? Porque é mais fácil do que apenas ler sobre o assunto.
O audiovisual me permite demonstrar, ele me permite visualizar experimentos, observações, ele me permite determinadas percepções que talvez só a leitura não me daria. É claro que a leitura é fundamental, de modo algum eu estou dizendo o contrário disso. Até porque o Curta Ciência são dicas de leitura. Mas eu estou dizendo que para o nosso país, que nós temos tão poucos leitores, o audiovisual ele pode ser um estímulo a que mais pessoas leiam sobre ciência. Então, claro que é possível ciência audiovisual. Basta que a gente seja inteligente para criar produções audiovisuais que sejam interessantes, divertidas, instigantes para o público querer se interessar por ciência. Clara, você entrou? Muito legal. Eu entrei, você me ouve? Ouvi, eu te ouço. Só não consigo te ver. Tela preta, né? Só, infelizmente. Eu tinha baixado um aplicativo que tinham dado como solução para essas coisas do Instagram, sabe? Só que aí você não conseguia nem entrar. Eu fui, desinstalei e aí foi onde você conseguiu pelo menos entrar. Quer dizer, não resolve a solução que eles deram, né? Mas vamos lá. Então, a gente vai continuar aqui, pessoal, com o nosso dedo de prosa sobre o audiovisual na comunicação científica com a professora Lara Lima Sattler, né? Que nós já estamos vindo de uma outra live. E aqui agora nós estamos no momento das perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tivesse algum comentário para fazer de alguma experiência que você teve com relação ao audiovisual, coloca para a gente nos comentários, compartilha com a gente aí. Professora Lara, o pessoal está perguntando aqui que alguns cientistas dizem que o cinema e suas leituras podem trazer informações errôneas à população, uma vez que eles, os filmes, se negam uma fidelidade inabalável aos conteúdos científicos rígidos. Você acha que é tudo isso mesmo? Dessa forma? Quer que eu leia de novo? Pergunta cumprida. Eu entendi, acho que eu entendi. Tá. É o seguinte, como eu falei na live anterior, no nosso encontro anterior, o trabalho de tradução ele é difícil. Imagina o quanto de erros de tradução nós temos, por exemplo, de uma língua para outra, inclusive de textos literários, né? O que acontece no cinema e no audiovisual como um todo é um trabalho de tradução. Então, é normal que aconteçam equívocos. O cinema ele tem uma característica de também construir ficções. Então, ele trabalha muito mais o interesse pela ciência do que propriamente a divulgação científica. Porque a proposta do cinema é nos divertir, nos fazer, assim, ter contato com a arte e não necessariamente divulgar pesquisas científicas. Então, é normal que esse tipo de problema aconteça, né? De erros de tradução. Porque mesmo que a gente nem tenha a intenção de cometer esses erros, a gente acaba cometendo. Imagina o cinema que não tem como prioridade número 1 divulgar a ciência, e sim produzir um conteúdo que nos divirta, nos faça crescer como seres humanos, por causa do contato com a arte, essas coisas. Então,
quando eu falo sobre divulgação científica, eu estou pensando, quando eu falo sobre o audiovisual na divulgação científica, eu estou pensando em conteúdos produzidos para isso, propriamente dito, em primeiro lugar, né? E essa é a diferença. Entendi. Novamente, tem duas perguntas que caminham para a questão da comunidade, a ciência e a comunidade. A primeira é, sobre os eventos científicos, eles deveriam estar mais próximos da comunidade? Popularizar o conhecimento científico é uma forma de contribuição para o desenvolvimento social e ampliação da cidadania? Olha, são duas perguntas maravilhosas, hein? Quem fez aí, meus parabéns. Olha, como eu falei para vocês no começo dessa live, da live anterior, né? A ciência, ela precisa de trabalhar com termos e conceitos próprios. É assim que a gente avança enquanto humanidade. Então, não é obrigação da comunicação científica simplificar a sua linguagem. A obrigação da comunicação científica é aprofundar, aperfeiçoar seus conceitos. E aí, para isso é que os cientistas trabalham muito. Fazer ciência é árduo, não é um processo de menos trabalho do que qualquer outro trabalho. Não é fácil ser cientista. Agora, a comunicação científica, ela é destinada para cientistas. E aí é por isso que ela tem o jargão próprio, é por isso que ela tem os seus termos técnicos e conceitos. A divulgação científica é que precisa existir no Brasil. Nós temos poucas ações de divulgação científica. E aí eu já aproveito para responder a segunda questão. Sim, uma população que conhece melhor sobre os benefícios da ciência pode valorizar mais a própria vida, as suas próprias ações, se tornar um pouco menos ignorante, um pouco menos sectária, né? Então, é importante que a sociedade saiba. Imagina que loucura é você ver uma pessoa tomando por exemplo, como que foi? Estou tentando me lembrar o nome. Tomando álcool gel para se limpar por dentro. Isso é falta de informação, é falta de conhecimento científico. Para se livrar de um problema do Covid, vou beber álcool gel. Não, não é assim que você vai resolver. E aí, gente, esse tipo de notícia absurda que a gente vê por aí é o quê? Falta de conhecimento científico disseminado. Não há uma política pública de divulgação científica consistente no Brasil, porque nem há uma política pública forte para a construção de ciência no Brasil. Então, a gente precisa cobrar dos nossos governantes que deem mais valor à ciência para que a gente consiga fazer com que as pessoas saibam das coisas que a ciência produz. Tem algumas perguntas agora mais simples, assim. Você acredita que tanto a divulgação científica quanto o jornalismo científico tem como objetivo a democratização das informações científicas? E por quê? Sim, o jornalismo científico é uma modalidade de divulgação científica, né? Eles trabalham na mesma linha. Por quê? Porque eles querem divulgar conhecimento científico. Então, sim. A resposta seria sim. Tá. A importância e emergência da divulgação científica é uma reação da comunidade científica que busca se legitimar enquanto esfera de produção humana?
Eu queria que você repetisse, porque o começo eu não ouvi. A pessoa, né? A importância e a emergência da divulgação científica. É uma reação da comunidade científica que busca se legitimar enquanto esfera de produção humana? Olha, não é só isso, né? Não é só uma busca de legitimidade. Imagine se nós não soubermos o que a ciência produz, o tanto que a gente perde em termos de conhecimento. Se nós, cidadãos, não sabemos dos remédios que são inventados, se nós, cidadãos, não sabemos dos efeitos colaterais dos remédios que nós damos para os nossos filhos, se nós não sabemos que, de fato, determinadas ações que a gente faz na nossa própria casa, por exemplo, vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Se a gente não ficar sabendo como é o procedimento para lidar com esse vírus, para diminuir o contágio dessa pandemia do Covid, se a gente não for informado sobre isso, a gente vai pegar a doença. Então, a divulgação científica, ela é um compromisso social que os governantes e a comunidade científica deve considerar como importante, porque a falta de conhecimento, ela gera ações de diversas possibilidades que nos impede de tomar melhores decisões. Uma última perguntinha, Lara, sobre a ciência, interesse e linguagem. São alguns dos desafios da divulgação científica? Você já comentou sobre isso, né? Assim, eu vou aproveitar essa pergunta para assim, tratar de um outro aspecto, assim. Não se trata só de interesse, né? Claro que tudo que o ser humano faz tem um interesse envolvido aí, né? Mas, assim, se a gente também for entrar por esse lado da questão, a gente não avança muito, né? Então, é necessário que a gente compreenda que uma população com mais conhecimento, ela é mais capaz de decidir pelos melhores caminhos que ela vai tomar. Então, o conhecimento científico, ele é diferente de que conhecimento? Ele é diferente de um conhecimento, enfim, que às vezes, na história da humanidade, levou a muitas bruxas morrerem nas fogueiras, levou por ignorância, por falta de conhecimento. Muita gente já morreu nesse mundo e morre até hoje, né? Assim, com essa pandemia está morrendo um monte de gente por falta de informação. Então, a informação que é produzida pela divulgação científica, ela tem como objetivo nos ajudar a compreender e a tomar melhores decisões, para termos uma vida melhor, com mais qualidade, com mais condições de vida, né? Sim. É nesse sentido que a divulgação científica pode contribuir. E contribui muito mesmo. Então, professora Lara, quero agradecer, né, por sua paciência, né, por estar aqui conosco, de estar respondendo as perguntas das pessoas, né, e poder divulgar, né, também o canal do YouTube, que eu achei bem legal, né, e depois vou estar divulgando também aqui no perfil do Instagram, o FIC, né, no YouTube, para que as pessoas acessem, comentem, né, e compartilhem também as suas ideias a respeito da ciência. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Keila, eu que agradeço a sua resiliência e fazer uma live, né, numa situação de nem me ver, nem olhar para o meu rosto, mas a gente realizou, eu fico super feliz.
é um assunto que eu queria compartilhar com você e com quem esteve presente. E quem sabe no vídeo, né, assim, esse vídeo depois pode ser disseminado, eu não sei como é que você trabalha, Eu vou colocar no mas canal do eu agradeço YouTube, muito. Lara. Lara, ele vai Hã? pro YouTube. Ele vai pro YouTube. Todas as lives eu faço uma edição simples, só faço a junção, né, dos vídeos e coloco no canal do YouTube. Tá? Porque muitas pessoas Ótimo, assistem depois. maravilha. Depois você me manda o link, então. E eu Mano, mano. agradeço muito esse projeto que você está fazendo. Te parabenizo por ele. A gente precisa desses espaços para que as Sim, pessoas saibam o que a gente está fazendo dentro da universidade e a gente consiga furar um pouco essa bolha de estar só ali dentro, junto das nossas pesquisas. A gente precisa conseguir ir até a população, mas a população também precisa se interessar com pelas coisas que a certeza. gente faz. Então, uma via de mão dupla. A gente está se esforçando para conversar com você que está aqui nessa live. Não foi fácil, né, Keila? A gente tentou Não, 4 vezes, mas olha como a gente quer conversar com você. Agora vai lá fique no YouTube, assista os nossos vídeos, comente. Se tiver coisas que você acha que pode melhorar, escreve lá nos comentários para que a gente possa conseguir alcançar mais pessoas. isso mesmo. Então, um grande beijo e muito obrigada. Obrigada, Keila. Um beijão.